Aleluia. Só dá uma igreja com a paz do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Por mais um dia na casa dele, por mais esta oportunidade. O Senhor, ele se faz presente, irmãos. O Senhor, ele se faz presente do princípio ao fim. Se nós estivermos ligados no trono do Pai, nós vamos compreender, né, os mistérios de Deus para com as nossas vidas. A palavra que o Senhor me direcionou nesta noite se encontra em Jeremias 18. Louvado seja Deus. Antes de eu estar entrando na mensagem, eu gostaria de estar louvando e dizer para a Cris que eu tenho como exemplo a sua simplicidade e humildade na presença de Deus, viu? É coisa linda os mistérios que Deus tem com você, né? Ainda que você fale, o meu jeitinho, é desse jeitinho mesmo que o Senhor, ele te quer. Porque o Senhor, ele quer os humildes, mansos, né, de coração. Continua assim na sua simplicidade, na sua humildade. Que eu creio que o Senhor, ele vai continuar te usando aonde quer que você for, né? Porque muitos olham e falam que daí não sai nada. Muitos se enganam, porque daí sai o verdadeiro evangelho de Cristo. Porque é na humildade que o Senhor trabalha. E é assim que o Senhor, ele nos quer, né? Cada vez mais humilde, cada vez mais sinceros na presença do Senhor. E eu vejo você assim, eu fico tão admirada. Eu falei assim, até falei para minha mãe esses dias, eu falei assim, como Jesus, ele é lindo, né? Eu também conheço a Cris desde a época da escola, né? A Cris, a Margarete. Eu falei, que coisa linda que o Senhor, ele faz, né? Primeiro ele nos leva no mundo, mas depois ele nos coloca no caminho certo. E eu acho lindo o seu jeitinho de adorar o Senhor, viu? Continue assim, porque o Senhor, ele tem muito a bradar na sua casa, amém? Pode soltar em nome de Jesus. Aleluia. Só apenas vai, pode me mudar.
agora que o Senhor trouxe ao meu coração. Trabalhou sobre a minha vida. Desde o dia que o pastor falou, você traz a palavra? Eu falei, amém, pastor. A gente não pode falar não. E depois de quinta-feira que eu também fiquei, não dormi, Cris, também só chorava. Falei, Jesus, que mistério é esse? Falei, como que eu vou pregar depois de uma palavra dessa? Já fiz igual Jeremias aqui, comecei a chorar. Falei, Jesus, mas eu sou menina e eu não sei falar. Mas o Senhor fala, vai e abre a tua boca, né? Os verdadeiros profetas do Senhor Jesus têm que estar à disposição. É como foi falado aqui. Tem que estar disponível. Tem que ter vontade. Se nós tivermos vontade, o Senhor, Ele capacita. Se nós tivermos desejo de fazer a obra do Senhor, o Senhor, Ele trabalha no nosso coração, né? A gente tem que ter vontade, tem que estar disponível. Louvado seja Deus. Jeremias capítulo 18. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo, levanta-te, desce à casa do oleiro e lá farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou, na mão do oleiro tomou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Dizendo o Senhor, eis que o barro na mão do oleiro, assim sois vós na mão, ó casa de Israel. Na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui o Senhor, Ele me deu. Louvado seja Deus. Pode se sentar. Eu vou ser breve e direta naquilo que o Senhor, Ele me ordenou. E essa passagem é uma passagem conhecida. E nós conhecemos Jeremias como um profeta chorão, né? Quando o Senhor, Ele chama Jeremias, a desculpa dele, Senhor, mas eu sou menino e não sei falar. E não é diferente no tempo de hoje, né? O Senhor, quando Ele chama um profeta na casa, que já está ali fazendo um tempo, já está vindo nos cultos, sentado, olhando, e quando o pastor, Deus usa o pastor para chamar, vem filho, fazer a obra do Senhor, vem para o monarado. Ah, Senhor, mas pastor, mas eu não sei. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo. Eu não sei falar. Se nós estamos na casa e na presença de Deus, estamos tendo um ensinamento na Bíblia, porque eu falo que culto após culto aqui, eu tenho aprendido o que é estar na presença do Senhor Jesus. O que é ter o Senhor como prioridade sobre a minha vida. E nessa passagem aqui eu também aprendi o que é ser um vaso nas mãos do oleiro. Estar dependente do Senhor. Ter a dependência somente em Cristo. Aqui no capítulo 18, quando o Senhor ordena a Jeremias que fosse à casa do oleiro, o Senhor disse que todo o povo que estava ali era como barro. E que ele estava novamente, né, trabalhando o povo de Judá como um barro. Porque Jeremias, ele foi chamado para pregar a verdade, pregar a palavra do Senhor, doa quem doesse, né? Mas Jeremias também foi muito perseguido. Eu estudando ali, Jeremias, ele teve até depressão, porque Jeremias sofria ameaças de morte por pregar a palavra de Deus, por falar a verdade, por trazer as boas novas do Senhor, porque ele não falava nada que fosse dele, mas sim, creio eu, que fosse a palavra de Deus sobre aquele povo, né? Uma palavra de conserto, uma palavra de ânimo, uma palavra de posicionamento. E o Senhor aqui, quando fala, levanta-se, desce à casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. O Senhor, quando fala levanta-se, Ele quer, trazendo assim pelos dias de hoje, eu creio, quando o Senhor fala levanta-se, Ele quer que nós tomemos uma posição. Ele quer que nós deixamos o acomodismo de lado e fazemos para o Senhor, trabalhamos na casa dele. Porque eu torno a falar, a obra é grande, poucos são ceifeiros. É que o pastor é muito calminho, eu acho que o pastor ele é muito calminho. Porque
Porque se o pastor pregar mesmo e falar assim, não, o pastor ele prega, eu tenho aprendido muito com os ensinamentos dele, do jeitinho dele. Às vezes ele dá um chacoalhão aqui, eu falo, Jesus, essa é pra mim. Mas se ele fala como os profetas aqui falavam, né, pastor? Tinha alguém aqui na casa de Deus? Não tinha. Não tinha. Porque ninguém quer ouvir correção. Ninguém quer ouvir uma palavra de exortação. O povo só quer passar a mão na cabeça. Vem um culto, vem outro, essa é pra mim, eu pego pra mim. Porque de domingo, de sábado eu sou faltante. Porque meu marido ele vem trabalhar de 15 em 15, dia que eu não venho, mas às vezes dá pra mim vir, eu não venho. Mas eu aprendi e tenho aprendido que não há outro lugar melhor a estar a não ser na casa de Deus. Depois de quinta-feira, meu Deus, como eu aprendi a ser dependente do Senhor. Como eu aprendi a colocar o Senhor em primeiro lugar na minha vida. E o Senhor fala, buscar o meu reino. E aqui não é diferente quando Ele fala, levanta-se, vai, desce. A casa do levanta-se, coloca de pé, se coloca na posição de profeta, de levita, de pregador, né? A gente sabe que cada um aqui tem uma função. Se for para servir uma água, venha. Se for para varrer a casa do Senhor, faça com amor, porque é como Ele falou, o povo trabalhando, e o Senhor Ele está prestando atenção. É nos mínimos detalhes. Seja lá qual for a minha, a tua função. Quando nós estamos disponíveis para vir à casa do Pai e fazer conforme a tua chamada, o Senhor Ele está atento. O Espírito Santo de Deus Ele está atento. E Ele chama a minha e a tua atenção nessa parte. Levanta, vamos se colocar de pé, vamos ter bom ânimo. Vamos trabalhar para o Senhor com alegria. Ah, Senhor, mas a casa está vazia, só tem um ou dois que são conhecedores. Não importa. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele continua trabalhando. O Espírito Santo de Deus, Ele se faz presente. Estando um apenas aqui, limpando a casa do Senhor. Ele está vendo. O que para mim é um sacrifício, para o Senhor é muito. Porque falar, eu deixei os meus afazeres, mas eu estou aqui para adorar o Senhor, porque isso eu aprendi. Eu falo, quando eu tenho essa oportunidade, eu dou lugar, eu oro, eu choro, eu me emociono, porque é maravilhoso estar na presença do Senhor. E eu tenho aprendido muito isso. E é na dificuldade que nós vemos o Senhor agir sobre a minha e a tua vida. E às vezes o Senhor Ele permite essas situações para ver onde está o nosso coração. Para ver se eu vou testar, para ver se realmente vai continuar me adorando com a mesma intensidade, com o mesmo desejo, com a mesma vontade. E eu louvo ao Senhor por esta oportunidade, porque o Senhor Ele tem trabalhado dia após dia sobre a minha vida, sobre a vida da igreja. Eu vejo muitos rostinhos. Às vezes a gente vem cansado, mas está aqui, está adorando. E eu creio que quando a gente está aqui, o Senhor Ele está trabalhando naquilo que para a gente é impossível, mas para Ele não. O Senhor Ele é bom em tudo que Ele faz. E o Senhor Ele é maravilhoso nas suas palavras. Aí aqui quando o Senhor Ele fala, aqui Deus fala, levanta-se, toma uma atitude, dispõe-se a sair do estado de acomodação e se colocar na posição da qual o Senhor chama a fazer a sua obra. Louvado seja Deus. Levanta-se e desce à casa do oleiro, e lá Ele fará ouvir as minhas palavras. Aí eu falo, levanta-se e desce. Desce na olaria. Desce na humilhação. Desce na presença do Espírito Santo de Deus, porque é dessa maneira que Ele nos coloca de pé. Dessa maneira que o Senhor Ele nos quer, falando espiritualmente. Porque para a gente estar fortalecido na rocha, alicerçado na palavra dele, nós temos que estar de joelho prostrado perante aos pés do Senhor. E é na humilhação, é na oração, é no jejum, é em lágrimas, é no choro, que o Senhor Ele vê o meu, o teu coração. Que o Senhor Ele vê onde está a minha e a tua fé, a minha e a tua intenção. É na humilhação que o Senhor Ele vem nos fortalecer, que o Senhor Ele vem nos moldar, que o Senhor vem nos mostrar. E é na humilhação que nós ficamos mais sensíveis mediante a vontade do Pai. Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro. Espiritualmente falando, descer é mais difícil do que subir. É na humilhação que está a vitória.
descer na presença de Deus, na humilhação, na oração, no jejum, nas lágrimas, na oração, que Deus está moldando o vaso. E eu falo que não é diferente na minha vida, né? Porque às vezes nós passamos por certas dificuldades e questionamos ao Pai. Mas eu aprendi na quinta-feira. Porque tem momentos que é da gente tirar a nossa mão, da gente tirar do nosso alcance e colocar nas mãos de Deus. Cheguei em casa na quinta-feira e falei, tá na mão de Deus, tá tudo na mão de Deus, né? Porque se não for na mão dele, nós não conseguimos nada. Na força do nosso braço, nós não conseguimos nada. Da nossa vontade, menos ainda. Nada é feito, nada é alcançado, se não for nas mãos do Senhor. E eu me coloco hoje como um vaso nas mãos do oleiro. Porque está doendo, está machucando, mas estamos aprendendo, estamos fortalecendo. É aí que o Senhor está transformando o caráter, né? É aí que o Senhor ele está moldando da maneira que Ele quer e como Ele quer, do jeitinho que Ele quer. E eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus por este momento, né? Porque nós temos que estar ali na presença do Senhor de joelhos, clamando e buscando pela nossa vida, pela vida dos nossos familiares, pelo nosso ministério, por esta casa de oração, para que o Senhor ele venha enviar aqueles que ainda estão aprisionados no cativeiro, que não têm força para chegar até onde nós estamos hoje. Que eu falo que eu fui fruto de oração de uma pastora. Por muitas vezes ela me chamava para ir, eu não vivia no mundo, não queria saber de Deus. Hoje não quero não. Hoje não quero não. Mas mesmo assim ela insistia. A minha família não era cristã. Aí foi um dia eu fui. Eu falei assim, nossa, na primeira vez que eu fui, eu aceitei Jesus, porque ali o Senhor falou poderosamente comigo. E eu comecei a ir. Aí dali a pouco foi minha irmã, depois foi a minha mãe, foi o meu pai. Mas foi através da oração de uma pastora. E nós temos que ser assim, insistente na oração, né? Porque não adianta eu querer enfiar Jesus goela abaixo da pessoa, porque é pior. Eu falo assim, né? É pior, porque aí vai se irritar e não vai querer mesmo. Mas é na oração que nós ganhamos as nossas batalhas. É na oração que nós ganhamos almas. É na oração que nós ganhamos as lutas. Que através da a gente lança a palavra, a gente ora e o Espírito é quem rega, é o Espírito que incomoda. Na minha vida não foi diferente, foi assim. Eu falei, quer saber? Eu vou. Hoje eu vou conhecer esse Jesus. E fui. E louvo a Deus por isso. Me entristeço por não ter conhecido antes, porque foi depois de primeiro eu conhecer o mundo para depois vir para Cristo. Mas eu louvo a Deus por isso, porque em meio às batalhas, em meio ao que eu vivi no mundo, que eu não me orgulho nem um pouco, o Senhor ele me escolheu, o Senhor ele me resgatou. E eu louvo a Deus por estar aqui nessa noite. Louvo a Deus por esta oportunidade. Louvo a Deus por ser hoje um vaso nas mãos do oleiro. Porque mesmo apertando, mesmo amassando, mesmo doendo, eu prefiro estar aqui, regozijando da presença do Espírito Santo de Deus, aprendendo cada dia mais na casa do Senhor, através das ministrações, através dos louvores, através das oportunidades e testemunhos que são lançados mediante este altar. Muito o Senhor ele tem falado no meu coração e tem transformado a minha casa, porque eu aprendi a olhar com os olhos espirituais. Eu aprendi a enxergar as coisas de Deus com os olhos espirituais. Porque muitos olham e falam, mas tem o quê? Tenho tudo aquilo que o dinheiro não compra. Tenho tudo aquilo que muitos queriam ter e não tem. Né? Porque muitos aí têm dinheiro, tem carro, tem casa, mas o principal não tem, que é a presença de Deus. E isso eu falo que dinheiro nenhum compra. E status nenhum compra. Porque a gente vê, tem momentos nas nossas vidas que vem muitos apontos, muitos levantes, né? E a gente às vezes fica até desanimado. Mas o Senhor ele fala, você tem a mim. Ele é o dono do ouro e da prata.
É Ele que nos sustenta dia após dia. É Ele que nos dá a condição. E se nós não cremos nisso, por que nós estamos na casa do Senhor Jesus? E eu creio naquilo que o Senhor Ele tem feito na vida de cada um e vai fazer ainda muito mais sobre as nossas vidas. Louvado seja Deus. Aqui Jeremias ele poderia ter questionado ao Senhor, mas ele obedeceu a ordem. E lá pôde ouvir a voz de Deus. Jeremias, muito perseguido, muito humilhado, muito machucado. Aqui quando o Senhor chama ele a descer na casa do oleiro, ele poderia ter questionado, mas ele não questionou, ele ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Se Deus ele chamou a gente para fazer algo, chamou a mim e a você para fazer algo, não tardes em cumprir aquilo que Deus colocou sobre a tua mão. Não tardes em fazer aquilo que Deus ordenou e mandou você fazer. Faça. Faça em obediência. Até mesmo se o pastor pedir algo, nós temos que ter reverência ao nosso pastor em obediência. Se o pastor pediu algo a um obreiro, faça. Não titube em dizer não. Porque o não é para o pastor, é para Deus. Eu até pensei, falei, acho que eu vou ligar para o pastor e falar que eu não vou não. Aí estudando a palavra que o Senhor ele nos pega e fala, como assim? O não vai ser para o pastor. Porque vai ter outro para pregar no teu lugar. Vai ter outro para fazer aquilo que você não quer fazer. Porque se eu não quero, Deus levanta outra pessoa para falar. Deus levanta outra pessoa para orar, para louvar, para limpar, para servir uma água, para estar no som, para ficar na porta. Deus ele levanta. Mas Ele está chamando a mim e a você a existência, aquilo que Ele colocou sobre as nossas mãos. Ah, mas hoje eu não quero não, hoje eu não posso. Ah, pastor, não estou capacitado. É que eu falei depois da palavra de quinta-feira, Jesus, eu vou falar o quê? Vai falar aquilo que eu colocar sobre o teu coração. E aquele que tem ouvido, ouça. Aquele que quer entender e compreender a mensagem dessa noite, ouça. Que nós nessa noite temos que nos colocar como vaso. Não é fácil. Não é fácil estar na frente. Não é fácil ser obreiro. Não é fácil declarar que é cristão. Não é fácil. Temos que ter renúncias. Temos que desfazer de muitas coisas. Temos que ser vigilantes. Por esses dias a minha filha ficou doente, a Maria Alice. E ela, ruimzinha, ela tomava uma madeira, ela já queria vomitar. Ela, ai mãe, pega o olhinho, ora em mim. Ora em mim, mamãe, ora em mim. Eu quero ficar boa logo. Quero voltar ao normal. Aí ela vinha com o olhinho, fica assim em cima da minha estante. Vinha com o olhinho, eu passava o olhinho na barriga dela e orava. Ela, ai mamãe, melhorei. Então isso é muito gratificante. Isso aí eu falei, Jesus, o Senhor está usando a minha filha pitiquinha para me chacoalhar. E é dessa maneira que o Senhor faz. Que ela está aqui, às vezes está bagunçando, não está prestando atenção. Muita gente se engana, né? Quando eu tinha uma pastora que falava, está fazendo bagunça? Traz. Você pensa que não está prestando atenção? Muito você se engana porque está. Porque chegar em casa, tudo que acontece aqui no culto, eles fazem em casa. E eu acho tão bonitinho. Aí por 2 vezes ela fez isso. E eu falo, Senhor, obrigada. Porque eu sei que eu estou nos caminhos certos. Eu sei que eu estou fazendo a vontade do Pai. Ainda está doendo, ainda que está machucando, mas eu estou ali e glorificando por isso. Porque estar na presença de Deus é coisa linda, é coisa tremenda. Eu falo que quando eu chego em casa depois do culto, não só de quinta, de domingo, o dia que o pastor pregou, eu falo, meu Deus, cada dia assim é um renovo espiritual para a minha vida que me faz ter a certeza de que eu quero isso para mim. Eu quero estar nesses caminhos, eu quero continuar, eu quero prosseguir. O meu alvo tem que ser o reino de Deus, é como está sendo ensinado aqui no estudo bíblico. Nós temos que focar
no reino de Deus. Esquece os seus problemas, esquece as suas dificuldades, as suas dores, mas foca no reino. Porque qual é o propósito da igreja de Cristo? Qual é o propósito que nós estamos aqui na casa de oração? Alcançar aquelas vidas que precisa? Sim, mas o nosso foco é a nossa salvação, porque a salvação da nossa alma é individual. Se meu esposo não quiser, infelizmente não vai ser eu que vou falar para ele: você não vai, você vai. Estou aqui, estou orando, estou intercedendo pela vida dele, mas se ele não quiser, é ele com Deus. Mesma coisa são os meus filhos. Eu ensino, o pastor está aqui pregando, o pastor ele fala. Se eles não quiserem, infelizmente, é eles com Deus. Mas o meu alvo tem que ser o reino de Cristo. O meu alvo tem que ser aprender cada dia mais o que é o propósito da igreja na terra. Qual é o propósito da igreja aqui na terra? E nós não podemos perder esse foco de maneira nenhuma. Por isso que eu aprendi aqui nessa passagem de Jeremias, estudei um pouquinho, foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração. E o Senhor ele falava: quando você está nas minhas mãos, eu estou te moldando, mas não é para o teu mal. Quando vem uma correção, não é para que a gente venha ficar triste com o pastor, com a pastora, com o presbítero. Nós temos que se alegrar, porque é o Senhor falando comigo e com você. Ele nos ama e Ele nos quer nos caminhos certos. Eu falo isso para minha filha, né? Eu sempre chamo a atenção da minha filha, mas essa juventude está numa fase que só o sangue do Cordeiro, né? E muitos falam: não é filho de pastor, tem que estar na presença. Não é filho de missionário, tem que estar na presença. Irmãos, já passou de uma certa idade, já sabe o que é certo e o que é errado. Nós fizemos o nosso papel, cresceu na igreja, aprendeu, de agora em diante é eles com o Pai. Se não for no amor, vai ser pela dor. E pela dor, meu Deus, tenha misericórdia. Eu tenho falado isso diretamente com ela. Falei assim: você precisa estar na igreja e se entregar mais. Se entregar mais na presença. Se entrega, mas está aqui, parece que está com o pensamento, não sei, lá longe. Falei: Jesus, como eu queria que ela tivesse esse entendimento que eu tenho hoje. Mas nada do jeito que eu quero, nem no meu tempo, né? É no tempo do Senhor. Pelo menos a minha parte eu estou fazendo, que é apresentar Cristo e o reino para ela. E eu louvo a Deus por isso. E hoje, é que não ia falar, eu me coloco na posição de um vaso nas mãos do Senhor. Porque o Senhor, Ele tem moldado a minha vida da maneira que Ele quer. Que nem eu falo, eu sou muito faltante nos cultos de sábado, mas eu creio que o Senhor está trabalhando. Porque, que nem eu falei, cada culto que eu não venho é deixar de sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Porque aqui a gente está em comunhão. Não é a mesma coisa de que estar em casa. Eu sempre falei isso. Em casa você ora ali no seu particular, você tem a sua intimidade com o Senhor. É diferente do que estar numa casa de oração junto com os irmãos. É diferente você sentir essa presença de comunhão, adorando ao Senhor, do que nós estamos em casa. Em casa eu tenho meu particular com o Pai. Aqui eu estou junto com os irmãos para glorificar o nome do Senhor Jesus. Prestar um culto racional ao Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Glorifique e exalte ao Senhor por isso. Aleluia. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. Eis que o barro na mão do oleiro, assim sois vós na mão, ó casa de Israel. Deus, Ele é o nosso oleiro. Ele nos molda da maneira que Ele quer e como Ele quer. Ele é o Deus do recomeço, Ele é o Deus do reinício, Ele é o Deus da segunda chance, de uma nova oportunidade, de um Deus de reconstrução. O que é impossível que o Senhor Ele não pode fazer sobre a minha e a tua vida?
Quando nós nos colocamos nessa posição de vaso nas mãos do Senhor Jesus, não há nada, nada que Ele não possa fazer ao meu e teu favor. Não há nada que Ele não possa fazer sobre a minha e a tua vida. Mas nós temos que entender e compreender que um vaso nas mãos do oleiro é estar debaixo de obediência, é estar debaixo de renúncia, é estar debaixo de ordenância, é obedecer a voz do nosso pastor aqui na terra e no céu, é fazer a vontade do Pai e aquilo que Ele me chamou e te chamou para fazer. Se nós somos obreiros na casa do Senhor Jesus, vamos estar mais atentos, né, à voz do Espírito Santo de Deus. E se Deus colocou algo sobre as nossas mãos, vamos fazer com excelência, vamos fazer com prazer. É que nem foi falado, não é para fazer de qualquer jeito e de qualquer maneira, porque a gente sabe que não passa do teto. E na mesma hora, quem tem o Espírito Santo de Deus, ele assim vai incomodar a mim e a você. Então, peraí, você está fazendo isso, mas está errado, né? Nós temos que ser e dar bom exemplo. Nós temos que fazer a diferença na terra. É que nem eu dei o exemplo ali da minha filha, né? E assim não é diferente no meu quintal, na minha casa, na rua. A gente não tem que ser crente e vaso somente dentro da casa de oração. Nós temos que ser vaso aonde nós estivermos. Na rua, na escola, no mercado, na farmácia, aonde nós estivermos. Porque o Senhor, Ele está atento. O Senhor, Ele está atento a todos os detalhes, na minha e na tua vida. É que nem eu falei, o Senhor, Ele é o Deus de todas as coisas, do recomeço, da reconstrução. Ele está trabalhando na minha vida, na tua vida, assim eu creio. Mas o Senhor, Ele colocou isso no meu coração, para que nós venhamos ser um vaso verdadeiramente nas mãos do Pai, mas que nós venhamos estar debaixo de ordenança, debaixo de obediência, fazer com prazer e com amor a obra do Senhor Jesus. Assim como o oleiro molda o barro com humildade, Deus nos molda com amor e sabedoria. Ainda que esteja doendo, o Senhor, Ele trabalha da maneira que Ele quer. E nós vemos que é com amor. É que nem a Cris falou. Como Ele cuida, né, Cris? Você não queria fazer para a mulher? Ah, tá pesado. Ah, não vou. Ah, mas é assim. Fala, peraí, eu vou testar. Realmente foi grande. Vou testar a irmã para ver onde está o coração dela. E você estava no monte. E é onde o Senhor, Ele quer nos ensinar a ser um servo verdadeiro, né, do Senhor. E aí Ele observa nos mínimos detalhes. E assim, aonde quer que a gente está. Você estava no monte, poderia ser na rua. Uma vez, um testemunho breve, eu falo, uma vez entrou um mendigo na igreja, né? Na igreja que eu congreguei. Entrou um mendigo, ele estava todo sujo, fedendo. Já entrou, se ajoelhou no meio ali do altar e ficou ali. Aí você vê que ele entrou, o povo já meio que se afastou, né? Ah, tá fedendo, é mendigo, tá bêbado, vai começar a dar vexame aqui. Aí você já vê o povo meio que se afastando. Falei, Jesus. E ele ali no meio, ajoelhado, querendo uma oração. Falei, Jesus, mas aqui nós somos igreja. Nós temos que abraçar. Por que o povo está se afastando? Nesse dia eu estava na intercessão e o Senhor falava para mim, o meu amor, cadê o meu amor? Porque nós não temos que olhar a aparência, mas porque nós não sabemos da maneira que ele entrou. Ele queria uma oração, ele falou, pastor, pode orar por mim? Aí o pastor desceu do altar e abraçou, enquanto muitos recuam, caminhou para trás. Falei, mas cadê o exemplo de um verdadeiro cristão? Muitos estão dispersos.
Talvez Deus enviou ali realmente para nos dar um chacoalhão e falar assim: cadê o meu amor? Porque a obra do Senhor é essa. Se Deus falar para mim, para você, está passando ali, tiver alguém ali todo fedendo, todo sujo, todo molumbeiro, abraça e ora. Ah, não vou não porque está fedendo. Ah, não vou não porque tá mal vestido. O nosso papel como cristão é abraçar seja lá quem for. Se Deus ordenou e se Deus mandou, vamos fazer a vontade do Pai. Aí eu falei: Jesus. Mas eu achei lindo porque na primeira assim, impressão, o pastor já logo desceu, já abraçou, já orou. Aí você viu que dali já o homem que estava meio alcoolizado já ficou de pé. Depois ele voltou a alguns cultos. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Ele poderia sair dali e Deus recolher ele. E ele foi ali só para receber uma oração. E quando nós estamos na presença do Senhor Jesus, nos colocamos na mão do Pai como um vaso, são esses detalhes que o Senhor ele requer de mim e de você. Trabalhar com o Senhor na humildade, mas também ter o discernimento e a sabedoria de quando for para fazer um algo para o Senhor. E o Senhor, ele, nessa noite, ele fala para nós nos colocarmos na posição de vaso. Mas não só da boca para fora, não só aqui dentro da igreja, mas também lá fora. Estender a mão a quem precisa. Orar por aqueles que precisam. Se Deus mandar, lhe ordenar, faça. Não titubeie. Apenas obedeça a voz do Pai. O Senhor, ele quer moldar a mim e a você da maneira dele. Mas vamos dar ouvido. Primeiramente ao pastor dessa casa de oração. Eu não sei porquê, mas o Senhor, ele tem me colocado muito a vida do pastor para estar intercedendo e orando. Porque nós sabemos que não é fácil, pastor. Não tem sido fácil. Mas o Senhor, assim, ele fortalece, né? Todos os dias. Ele dá força, ele dá vigor, ele dá ânimo. Porque para muitos pode parecer que não tem surtido efeito, mas tem. Tem dado resultado, viu, pastor? E eu sou prova viva disso. Porque quando eu não queria mais estar na caminhada, quando eu já estava fraca, falava: Senhor, eu não quero mais não. Porque uma pessoa de dentro da casa do Senhor, na qual eu tinha como exemplo, me magoou tanto, que eu falei assim: eu não quero mais. E foi a vida do pastor trabalhando na casa da minha mãe, que toda vez que ele me via: Fia, você já está congregando? Fia, você já está indo para cá? Não importa qual seja a igreja, mas você já está indo? E eu falava: não, pastor, ainda não. Mas vai, filha, você tem filhos, né, jovens que precisam estar numa casa de oração. E eu já não queria mais, porque ali eu tinha me entristecido demais. Eu era praticamente o braço direito da pastora. Dirigia os cultos, abria, fechava, louvava, pregava. Mas eu sofri uma apunhalada tão grande que eu fui desanimando. Eu falava: Senhor. E eu sabia que eu falei assim: eu não posso ficar assim. Aí toda vez que eu era na minha mãe, o pastor estava lá: Filha, já foi para a igreja? E eu sou prova viva, pastor, de que vale a pena. De que vai continuar valendo a pena. Ainda que seja poucos, mas esses poucos têm qualidade. Está aqui de coração aberto para aprender, né? Para ministrar, para louvar. Porque não adianta ter a casa cheia de gente rebelde. Não adianta ter a casa cheia de cristão desobediente. Não adianta. Mas vale pouco, mas pouco que está realmente, verdadeiramente querendo aprender do Senhor, do que muito que esteja aqui apenas para envergonhar o nome de Deus. E eu louvo a Deus pela vida do pastor, porque foi através da vida dele que eu me coloquei de novo na posição de servo.
foi através da vida do pastor que a minha família também se colocou de novo na posição. E eu louvo a Deus por isso. E tenho aprendido muito, viu, pastor? É que eu estou ainda assim engatinhando, não sei pregar com o meu cunhado, que eu falo que eu dom dele. Mas eu não queria o que ele passa, não. Para muitos querem o que eu tenho, o que eu faço, mas pagar o preço? Não, mas um dia eu chego lá, em nome de Jesus. Mas é isso que o Senhor, Ele trouxe ao meu coração nessa noite. Para que nós venhamos estar disponível, para que nós venhamos estar atentos, para que nós venhamos ser vaso, mas um vaso de honra, um vaso de excelência na presença do Pai. Porque vai valer a pena. Porque já está valendo a pena, né? Porque muitos que a gente vê, parentes, amigos, vizinhos, falavam, nossa, podia estar lá na presença de Deus e não está. Podia ouvir, né, a pregação, mas não quer. Não quer. A escolha é de muitos, mas nós escolhemos estar aqui, sermos remanescentes na casa do Senhor Jesus, buscarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Até aqui o Senhor, Ele me deu. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Agradeço a confiança do meu pastor. Não sei se é isso que a igreja queria ouvir, não sei se é isso que a igreja entendeu, mas leia, busque o que foi ministrado nessa noite, que eu creio que o Senhor falará mais ao teu coração. Amém? E assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvo a Deus.